Olá, minha gente, começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou levar vocês para assistir um jogo de futebol americano de high school. E antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês muito, porque nessa última semana eu ganhei assim mais de 30 inscritos, então nós chegamos aí, esse canal agora está com mais de 100 inscritos, então muito obrigada e eu quero dizer, sejam bem-vindos a essas pessoas, né, esses novos inscritos. Aqui nos Estados Unidos, cada estação do ano tem o seu esporte e aqui a gente já tá chegando no outono. Então, no final de agosto, assim, né, mais ou menos, começa a estação, né, do futebol americano. E a razão pelo qual eu fui a esse jogo de futebol americano em um colégio é porque o meu marido faz parte do time de treinadores de futebol. E ele também estudou nessa escola chamada Calvert Hall, que é aqui uma das escolas privadas, né, aqui da cidade de Baltimore. O head coach desse time, que é o treinador principal, é um dos melhores amigos do meu marido, inclusive eles se conheceram na época do colegial, nessa mesma escola, onde eles estudaram, Calvert Hall. E hoje o amigo dele é o head coach, que é o treinador principal. Então eles têm um grupo bem grande aí de treinadores, né? E o meu marido faz parte desse grupo. Então começou aí no final de agosto esse jogo e fui aí. Aqui nos Estados Unidos o futebol americano tem o mesmo peso do nosso futebol, né? No sentido de que é um esporte assim bem popular, é um dos esportes mais populares, inclusive se tornou mais popular aqui nos Estados Unidos do que o beisebol, né? E o futebol americano é um tipo de esporte que eles têm uma metáfora para guerra, é um esporte, né? Não vou dizer um esporte violento, mas as estratégias usadas no jogo são um pouco violentas, né? Porque eles têm que procurar um lugar assim dentro do campo. Então os jogadores geralmente são pesados e fortes, eles se empurram, né, mutuamente. E eles têm uma linha de frente, né, que é claramente definida, que se move para trás e para frente ao longo do campo, separando as equipes de ataque e defesa. Então essa é uma das coisas que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, é que eu acho que eles dão muito valor para o esporte quando você está na escola. Eu lembro sim que quando eu estava na escola eu tinha educação física, mas não é que eles... Eu não senti, pelo menos na minha época, que eles valorizassem tanto o esporte. E aqui eu vejo que os pais, tanto os pais quanto as escolas, valorizam muito o esporte. Então, e você vê isso pela quantidade de pessoas que vão para os jogos, né? O quanto os pais, quanto as escolas, eles fazem com que os jogadores, né, participem. E aqui também eles dão, além dos times de futebol oficiais, o futebol americano ele tem a liga profissional, inclusive na cidade de Baltimore, o time oficial de Baltimore é o Baltimore Ravens. Mas outros estados não têm um time profissional, por exemplo, o estado do Alabama, o estado do Tennessee, eles não têm um time profissional. Então, eles dão muito valor ao college football, que é o jogo de futebol que é jogado pelos universitários. Geralmente, os alunos podem conseguir uma bolsa de estudos para estudar no colegial através de participar de um time de futebol. E se esse aluno se der bem, ele pode também conseguir uma bolsa de estudo quando ele for para uma faculdade, para uma universidade. E muitos jogadores profissionais, eles são escalados para jogar através dessas universidades. Então,
Se uma pessoa quer uma carreira no futebol americano, né? Geralmente começa-se bem de pequeno. Meu marido, ele joga desde quando ele tinha, acho que uns 8 anos, bem novo. Mas ele não decidiu fazer carreira, né? Ele não tem uma carreira no futebol. Mas você pode também, por exemplo, ser um treinador, como é o caso do melhor amigo do meu marido, e o meu marido agora participando. Não é o trabalho de tempo integral para o meu marido, mas ele faz parte do time dos treinadores. É quase como se ele fosse um voluntário, porque ele gosta muito também. Mais ou menos no ano de 1887, aqui nos Estados Unidos, que eles jogaram o futebol americano pela primeira vez. Na verdade, o futebol americano ele é uma adaptação do jogo de rugby. E a liga profissional de futebol, o NFL, consiste de mais ou menos, tem 32 equipes. Como eu falei para vocês, é um dos jogos mais populares nos Estados Unidos, até ultrapassando mesmo o beisebol como o esporte mais popular da nação. Quando esses times começam a jogar aí um contra o outro, é chamado Super Bowl, né? Quando eles têm uma audiência anual de quase metade dos lares com TV americanos. E é também emitido para mais de 150 países, em cerca de 30 idiomas diferentes. E como eu falei para vocês, o futebol americano universitário ele é tão popular quanto a liga profissional, e muitos colégios e universidades participam na NCAA, que é o National Collegiate Athletic Association, que é a Associação Nacional dos Jogos Atléticos, né, dos universitários. Eu não vou nem tentar explicar para vocês as táticas do jogo, porque eu não entendo muito de esporte, mas eu já fui em muitos jogos profissionais aqui, quando o Baltimore Ravens jogou aqui na cidade, e já fui também em vários jogos aí nesse colégio que o meu marido estudou, o Calvert Hall. Para se entender desse jogo, é que você pode conquistar pontos das seguintes formas. Por exemplo, você pode fazer 6 pontos, né? Se você fizer aí um touchdown. Isso é conquistado quando o jogador ele tem a posse legal da bola dentro da zona de finalização, que é chamado end zone. O end zone é como se fosse uma parte colorida ali do campo, né? Que tem 10 jardas e é no final do campo do adversário. Então, se você conquistar um touchdown, é o principal objetivo da equipe que ataca, e você consegue aí 6 pontos. E aí 1 ou 2 pontos extras podem ser obtidos depois de um touchdown. Aí fica a decisão da equipe. Geralmente você consegue isso através do field goal, né? Quando você chuta a bola através do gol que eles têm. Esse ponto extra, eles chutam a bola com uma distância de mais ou menos 33 jardas. O campo do jogo de futebol americano, ele é em forma retangular, então um retângulo com 120 jardas, que equivale mais ou menos a 109,73 metros de comprimento, e 53 1/3 jardas, que é 48 metros e 76 centímetros de largura. Isso é delimitado por linhas laterais, né, ao longo do comprimento e das linhas finais ao longo da largura. Existe também uma linha de gol a 10 jardas de cada uma das linhas finais, que é paralela a ambas as partes aí. E o time que nós estamos torcendo aí, o Calvert Hall, é esse time que tá de camiseta vermelha e esse capacete, né, esse helmet amarelo.
nosso time tá ganhando, não sei se dá para vocês verem a pontuação, mas está 21-7, então o nosso time tá ganhando aí 21 pontos. O dia estava lindo e maravilhoso, minha gente. Olha esse céu, que lindo! Estava um dia muito bonito, muito gostoso. E o nosso time ganhou, então isso que vocês estão vendo agora são os torcedores correndo aí, né, pra dar os parabéns aí para os jogadores, porque nós ganhamos o jogo 24-7. E no final do jogo eles fazem uma linha aí, né, dos jogadores do nosso time, do Calvert Hall, com o time adversário. Eles fazem uma linha, eles cumprimentam, né, cada jogador. Vão caminhando aí, cumprimentando cada jogador. Agora que o nosso time ganhou, nós estamos indo comemorar, não todo mundo, obviamente, seria muita gente. E nós fomos em alguns barzinhos para comemorar, esses são alguns dos nossos amigos. Aqui é muito comum você fazer o que eles chamam de bar hopping, que é você ir de bar em bar, então você fica assim, sei lá, 1 hora em um bar, 1 hora no outro, e cada bar você toma um drink até você saber qual que é o melhor, né? E esse aqui é o segundo barzinho que nós fomos. E o último bar que nós fomos foi o The Point. E foi aí que nós terminamos a nossa noite, né? Depois de sair desse bar, nós decidimos voltar para casa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva nesse canal para que esse canal continue crescendo. Muito obrigada a vocês por terem assistido até o final.
Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.